Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Lotuvo aqui mais uma vez, na Antenas BI, no seu Antenas Cast. Muito feliz hoje, muito feliz de vocês estarem assistindo a gente e muito mais feliz aqui com uma grande amiga de longa data já, né, Maria? Que finalmente veio participar dessa conversa com a gente. Estou muito feliz dela estar aqui. Eu vou apresentar super rapidamente esse papo que provavelmente vai ser incrível. Ela vai falar muito melhor do que eu sobre ela mesma. Mas fazendo uma introdução super rápida, essa é a Mariana Lux. Tudo bem, Mariana Lux? Tudo muito bom? Bem-vinda. Obrigado por ter obrigada. vindo. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Uma introdução muito rápida, muito breve. Eu tenho uma colinha aqui. Eu sei de cabeça, mas é bom a colinha, né? Que a idade vai chegando. Ela é gerente de pesquisa de mercado Unilever, com mais de 15 anos de experiência. Em insight consumidor e inovação, lidera iniciativas de pesquisa e inovação na América Latina toda pela Unilever, certo? Certo. E de alguns anos para cá tem incluído IA, né? Tem sido uma promotora até de inteligência artificial nesses processos de inovação e pesquisa e desenvolvimento de produto. Com pós-graduação pela USP, coordena estudo de eficiência de mídia e pesquisa técnica também para marcas de cuidados com o lar no Brasil. Caramba, que coisa extensa. Parabéns, Mari, pela trajetória. Muito obrigado pela sua presença. E conta um pouco pra gente quem é Mariana Lux, por favor. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Bom, é isso, né? Tô na Unilever especificamente, vai fazer 13 anos agora em janeiro, mas antes eu trabalhei em instituto de pesquisa também. Caí meio por acaso nesse mundo, porque eu trabalhava em marketing, né? Eu me formei em propaganda e marketing, aí eu comecei a trabalhar na área, não era uma coisa que estava amando, e aí eu decidi sair de onde eu estava e comecei a procurar o que existia. E aí eu vi um processo de trainee num instituto de pesquisa. E aí eu me apliquei, achei super legal já o processo, as coisas que tinha que fazer, o case, achei bacana. E eu lembro no primeiro dia, quando eu entrei, eu falei, mas o que é que eu vou fazer aqui, né? Será que eu vou pra rua pesquisar as pessoas, né? Qual que vai ser o meu papel? Então, eu falo que lá foi onde eu me formei em pesquisa. Legal. E aí, eu acho que a vantagem de ter começado no instituto é de saber todas as etapas, né? Então, desde que você recebe um briefing de um cliente até entender o que vai responder melhor aquele briefing, desenhar a pesquisa, colocar em campo, entender tudo que pode dar errado naquele campo. Depois, quando volta, os processos estatísticos também. Então, tem uma parte mais técnica que você aprende mais em instituto. E, é claro, depois organizar todos aqueles dados, aprender a contar uma história a partir daquilo, aprender como que aquilo vai causar algum tipo de impacto, né, na pessoa que está recebendo, e fazer essa parte de apresentação. E aí eu sentia que faltava entender depois, né? Então, legal, a gente entrega a pesquisa e chega até aí, mas e depois, né? O que acontece com a pesquisa? Como que isso vai ser usado? O que isso vai mudar lá dentro da empresa? E aí, quando teve a oportunidade, então, de eu ir para a empresa, eu aproveitei e estou lá desde então. Então, há 13 anos agora na Unilever. Você, então, já saiu de instituto direto para Unilever? Foi. Tá. Primeiro, eu acho, os números dizem, e eu quero confirmar contigo. A Unilever hoje, no Brasil, quiçá no mundo, eu vou falar de América Latina, é talvez a empresa que mais investe em pesquisa no Brasil e na América Latina. É um investimento grande. Se não for a maior, é top 3, provavelmente, né? Assim, até porque são muitos departamentos que investem nisso e tal. Minha pergunta para você é muito em cima disso, assim. Porque o que a gente ouve muito aqui é que muitas vezes os departamentos de pesquisa, de CMI, de IM, né? O nome que a gente pode dar, independente das atribuições que são dadas a esses departamentos. Na Unilever, ele me parece, até por trabalhar com você já há algum tempo, ele é muito central, né? É um departamento que não é... Ele é muito central, ele é muito... Ele tá em todo o processo de desenvolvimento. Você tem do CTI ainda, que está lá em, né, enfim, Valinhos ou em outros lugares, parte mais técnica. É isso mesmo, assim, o CMI, que é o departamento que você lidera hoje, ele realmente é central, você percebe a empresa te colocando nesse lugar de, vou chamar de...
vamos chamar de relevância ou de importância, assim como outros departamentos como marketing, como vendas, como trade, etc. Você sente que na Unilever tem essa vamos dizer, essa certa igualdade de protagonismo? E se sim, o que você pensa sobre isso? Eu sinto, de conversar com colegas que trabalham em outras empresas ou até que saíram da Unilever para ir para outras empresas, a sensação que eu tenho é essa, que na Unilever tem um protagonismo muito grande da área. E a área, ela é envolvida nas decisões. Uhum, Então, e eu sinto isso realmente no dia a dia, das outras áreas, marketing principalmente, que é a nossa principal área, né, parceira, conta muito com a nossa visão sobre as decisões que vão ser tomadas. uhum, E a gente acaba interagindo com o marketing, mas a gente interage com todas as áreas da empresa praticamente, né. uhum, É importante a gente contar para o time de vendas como que o consumidor interage com a categoria, porque o time de vendas vai saber explicar melhor os produtos e posicionar melhor. É importante falar com o time de trade para entender, né, na conversa com o varejo, o que que a gente consegue ressaltar dos nossos produtos, qual que vai ser a vantagem. uhum. Eh, Finanças também está super incluído nas conversas, para a gente entender se o que a gente cobra pelos produtos, o que a gente está entregando, o que o consumidor vê do outro lado. Então, o trabalho que a gente faz acaba alimentando decisões que são tomadas por muitas outras áreas, né? Principalmente marketing, mas muitas outras áreas também. E eu sinto que essa é uma vantagem mesmo da Unilever de colocar esse ponto no centro mesmo das discussões. Eu falo que a gente tá lá, né, a nossa área, como um guardião da voz do consumidor, Legal porque isso. no meio das discussões de um projeto, de um lançamento, cada área tá olhando para uma perspectiva e precisa ter alguém lá garantindo que aquilo que está sendo discutido ou que está sendo entregue ou desenvolvido faça sentido depois para quem está lá em casa e vai usar esse produto. Então, a gente sente que tem essa responsabilidade de trazer esse ponto de vista que é fundamental. Então eu vou para um outro lado, então, que eu não tinha planejado, Tá com bom. base no que você disse, tá? Depois você me põe se eu estiver errado. Eu acho que vale a pena deixar essa mensagem para as pessoas. Estou justificando minha pergunta, tá? Eu acho que vale a pena deixar essa mensagem para as pessoas que estão em outras empresas, que eu tenho para mim, como a gente trabalha com a Unilever já há, sei lá, quase 10 anos. Eu acho mesmo, eu vejo que tem realmente uma diferença no modus operandi do seu departamento para outras empresas, tá? Uhum, Um jeito diferente. Cada empresa é diferente, entrega produtos diferentes e está em mercados diferentes, obviamente. Às vezes o mercado mais digital, o mercado menos digital, o mercado de serviço, o mercado de produto, etc, etc. Então, claro que tem diferenças não em termos de relevância, não que os outros departamentos de outros clientes nossos sejam menos importantes, não é isso. Mas acho que na Unilever, eu sinto que o departamento de CMI, o CTL, é mais fluido, uhum, ele é mais, como eu posso dizer, eu vou colocar desse jeito. Eu já ouvi muito de parceiros nossos aqui, clientes nossos, falando assim: nossa, a gente tem que batalhar por construir um espaço o tempo todo, construir uma relevância, tá lá, mostrar, tal, tal. Me parece que na Unilever, você liderando esse departamento, parece que é uma coisa mais fluida, né? Assim, faz parte do processo. Alguns departamentos esperam você, chamam o seu departamento, sabe? Tá mais concatenado e fluido. Como é que você, posto isso, como é que você chegou lá? Não só no ponto de vista de Unilever, obviamente, por um currículo maravilhoso, mas agora já depois de sair de instituto, que você falou que foi sua escola, né? Onde você se formou como, vamos chamar, técnica, onde você aprendeu a técnica da pesquisa, posso uhum. colocar assim? Não. Sim. Tá. E aí veio para a Unilever e tá nesse lugar que eu tenho quase certeza que é muito almejado procurado por muitas pessoas estar no seu lugar. Ao longo dessa trajetória de instituto de pesquisa, e agora né, na outra metade da carreira, um pouco mais dentro da Unilever, que habilidades que a Mariana foi desenvolvendo e que você vê também na sua equipe hoje que são importantes para estar aí hoje? Porque vou tentar explicar melhor se eu não conseguir me explicar bem, que não é só uma relação de estude isso, estude aquilo, mas é
tem olhares sobre pessoas que trabalham e gostam de trabalhar com CMI, que tem um olhar um pouco, vamos dizer, específico sobre pessoas. Então, assim, dá um panorama geral pra gente, por favor, para quem está assistindo a gente, de certa forma, como chegar na sua cadeira, tá? Tá bom. Que habilidades que são importantes e que foram importantes para você de fato, para chegar lá, por favor. Acho que é bom. muito legal a gente saber Bom, disso. Acho que o mais importante é que assim, eu faço parte de um time lá, e aí eu vou falar representando esse time, vou falar da minha perspectiva também, mas acho que o importante é também essa junção de perspectivas, porque isso ajuda também. A gente tem perfis diferentes dentro do time, e acho que esse conjunto ajuda. Legal. E eu acho que a relevância da área é um ponto central da Unilever, globalmente, assim. Não é de forma alguma uma conquista minha. Acho que é uma coisa da qual eu me beneficio também e eu tento estimular. Mas vamos lá, o que eu tento colocar no meu dia a dia, que eu acho que é importante, que me ajuda e que eu fui aprendendo. Eu acho que como uma pessoa na área de pesquisa e para conseguir manter, né, essa importância, essa relevância que, né, você comentou que em outras empresas é sempre uma batalha, eu acho que é muito importante ter um equilíbrio, porque a gente é uma referência, né, de dados, de tendências, de respostas do consumidor. Então, a gente tem, né, o nosso conteúdo e a nossa contribuição, né, para dividir com os nossos parceiros. Por um outro lado, também, se a gente não dosa a forma como a gente se relaciona, a gente pode ser visto também como uma barreira, né? Tinha uma expressão que se ouvia mais lá no passado, que era CMI Police, porque é a área que vai falar se o anúncio que você desenvolveu pode ir para o ar ou não. Se o produto que você está desenvolvendo vai dar certo ou não. Então, tendo esse lado, é importante desenvolver um outro lado também, que é o lado da relação e da empatia. É você garantir que você vai dar a resposta precisa, né? A resposta clara do que está acontecendo, mas levando em conta que do outro lado tem uma pessoa, né, que trabalhou naquele projeto, que para aquela pessoa, apesar de terem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, para aquela pessoa, aquele projeto é o mais importante, porque é aquele projeto que ela desenvolveu, que se dedicou. Então, independente se a notícia é boa ou ruim, acho que é importante, muito importante, ter uma empatia pelas pessoas que estão ali, porque a gente está falando de dados e de negócios, mas que são trabalhados por pessoas, né? Então, eu acho que você consegue manter essa influência e essa relação ao ponto que você equilibra uma informação robusta e confiável com uma relação que entrega levando em conta as pessoas que estão do outro lado. Isso é super legal, eu queria colocar uma camada da minha interpretação, tá? Eu acho que isso é uma fala de alguém que é bastante sênior. Porque eu não sei se no seu time, pessoas não tão sêniores quanto você têm essa visão. Se tiver, acho que, claro, é uma coisa que você deve estar criando também, acho que é super importante, porque entender que os projetos são de pessoas e não da empresa já é uma visão muito sênior do processo, né? Entender que tem pessoas que estão ali alavancando aqueles projetos por uma identidade, por uma ambição, não negativa, uma ambição, uma vontade, etc. E é você conseguir juntar essa sua inteligência vamos dizer, de empática com essas outras pessoas para fazer com que as coisas floresçam e a companhia e a empresa ganhem dinheiro, né? Basicamente é isso. Mas um nível um pouquinho abaixo, isso é incrível e brilhante, né? Até porque você é uma pessoa muito sênior e sabe dessas relações, né? Que geralmente chamam-se de relações políticas. Acho que o nome é ruim, né? É que não é política. É uma relação de transparência, de verdade, de entendimento, de colocar na mesa, né? Para sair dessa coisa do CMI Polícia. Você falou CMI Polícia, é muito ruim isso, né? Muito pesado, ruim, né? nossa. A gente tem que fugir disso. Mas por muito tempo foi verdade, né? É isso. A gente entrava numa reunião antigamente e era, puta, lá vem o pessoal que vai gongar a nossa campanha. Vai sair um monte de vermelho.
e esse negócio vai para frente, e aí se não passou, então... E aí, acho que o importante é isso, é você sair de um papel de só validação ou de uma chancela e ser uma área mais consultiva, que vai ajudar aquele time, independente se o resultado for bom ou ruim, a chegar num resultado bom e melhorar o que está sendo feito. E aí, se você consegue fazer isso e ser visto como a área que vai entregar esse valor, fica muito mais fácil. É uma camada do apresentar o dado e depois o que fazer com ele, né? Exatamente. O nosso trabalho ele não termina quando a gente entrega a pesquisa ou o dado. O nosso trabalho tem que ir além e ajudar o time a dar os próximos passos e chegar no objetivo, que no final é o objetivo de todo mundo. Muito legal. E aí você acha que hoje, por exemplo, quando você vai olhar para pessoas que estão entrando na carreira, estão há 5 anos ou menos na carreira hoje, que dica você deixaria para um dia elas estarem no lugar da Mariana Lux hoje, assim? O que você acha que essas pessoas têm que ter, que habilidades têm que fazer, que curso, que olhar, qual que é o... Porque você disse para mim, e eu já ouvi isso algumas vezes, de formas até mesmo na minha equipe, eu mesmo, assim, a gente olha e fala, cara, ninguém nasce querendo trabalhar com pesquisa e CMI, né? Não é uma profissão padrão, né? Não é uma profissão padrão. E hoje em dia também, o que é padrão, né? É. O normal, na verdade, é um dado estatístico, né? Pegar normal e... Então, não vamos falar do normal, vamos falar da gente, que não é normal. O que você olha, que você fala, essa pessoa tem uma carreira promissora nesse departamento ou não tem? Que tipo de habilidade, de olhar, de exercício que você costuma avaliar, até para ajudar esse profissional que está entrando ou que recém entrou nessa cadeira de CMI ou CTI? Que recomendações você costuma ter e que você talvez tenha tido também e que valeram a pena? Olha, eu acho que é um desafio responder essa pergunta, porque a profissão e a área de pesquisa vem mudando muito, né? Assim, acho que o mundo todo está mudando, né? É verdade. Mas a área de pesquisa mudou muito. Então, se você pensar que há 10 anos, 15 anos talvez, a gente fazia pesquisa indo à casa das pessoas, batendo na porta, né, e pedindo para elas responderem um questionário. Hoje em dia já é impensável você fazer uma pesquisa assim. E aí passou para a parte de digital. Então, as pessoas, todo mundo que tem acesso à internet consegue responder um questionário, você consegue chegar com algumas limitações a muito mais gente. E aí, hoje, com a inteligência artificial, então, é outra revolução e outras possibilidades que se abrem. Então, é um desafio já se manter atualizado de tudo que está acontecendo e quais são as formas de fazer pesquisa em cada etapa. Mas eu acho que para um profissional tem algumas coisas que não mudam, independente da forma como a gente faz. Tá. Primeiro, uma organização básica, né? O básico de organização você precisa ter. Não precisa ser a pessoa super orientada a detalhe, mas a gente trabalha com dados, com informações, a gente tem que saber quais são as fontes que vão nos ajudar, a gente tem que saber organizar as informações entre elas, o que conversa com o que e que pode me trazer um insight diferente. Então, ser organizado é uma vantagem importante. Depois, entender formas de se conectar com as pessoas, né? Porque, independente da tecnologia que vai fazer essa ponte, do outro lado sempre vai ter um ser humano. Então, essa parte de empatia, tudo que puder desenvolver empatia e ferramentas de entender o consumidor, enfim... Dentro da pesquisa tem muitas técnicas, né? A gente falava bastante de etnografia, que hoje já muda, mas no fim é entender o ser humano que está do outro lado. Então, tudo que você puder aprender sobre esse comportamento do consumidor é muito importante. E, por fim, acho que o essencial é saber contar boas histórias. Porque não adianta nada você ter uma informação muito boa, você conseguir ter se conectado com a pessoa e depois você não contar isso de uma forma interessante. Então, acho que o mais importante de tudo isso é essa parte de transformar os dados numa história que seja fácil de entender para quem está do outro lado e que garanta que as mensagens principais estão ali. E que chame a atenção, né? Que gere um interesse em quem está ouvindo. Esse é um ponto fundamental. Não, eu acho que esse é
é o ponto fundamental e talvez um dos pontos a mais a ser trabalhado no nosso mercado, né? O que eu mais tenho ouvido é reclamação de pessoas sêniores como você em relação ao time. Fala assim, nossa, tá difícil pegar pessoas que, putz, porque é isso, a pessoa às vezes, eu sinto que ela, às vezes ela se coloca meio que como escuro atrás dos dados. Ah, não, o PowerPoint tá pronto, né? Fica aquela coisa, já montei tudo, já tá certo. E aí quando você vai olhar, você fala, pô, mas porque é uma discussão de linguagem, né? É. Você, É. E, né, do time, claro, mas também quando a gente fala com parceiros, esse é um feedback que a gente sempre dá. Às vezes a gente recebe a apresentação, o resultado com, sei lá, 200 slides, todas as informações ali. Mas na hora de apresentar fica uma coisa ruim, uhum, devagar, pesada, uhum, sabe? É difícil ficar 2 horas numa sessão ainda online olhando 200 slides. Não é isso que vai ser mais produtivo, né? Não é uhum, isso que a gente precisa. A gente precisa das principais mensagens contadas ali. uhum, É, e é legal ter os dados para apoiar e ser o suporte disso, mas isso pode ficar para consulta depois. uhum. Acho que o mais interessante é a gente conseguir resumir isso de uma forma mais palpável para as pessoas também. Posso usar um termo que eu ouvi outro dia de um cliente meu, não é meu, eu queria tanto que fosse meu esse nome, mas não é meu. É, e é de um amigo, acho, nem de um cliente, de um amigo. Ele falou assim: as nossas apresentações, elas têm que ser. E eu sou super cuidadoso com as apresentações de antenas, né? A gente tenta Uhum, ser super conciso e etc, para ir direto ao ponto, o famoso so what, né? uhum, E uma das coisas que ele falou para mim, não sei se eu já te contei isso. Ele falou assim: olha, é o seguinte, e eu costumo falar que é minha essa ideia, essa frase, mas não é minha, não. Que é assim, ele fala, as apresentações de entrega de consultor ou de insights tem que ter suvacabilidade. O que é suvacabilidade? Que a pessoa tem que olhar aquela apresentação e falar, pá, eu quero colocar embaixo do sovaco e bater na porta de todo mundo. Né? Tem que olhar de um é, jeito que tá resumindo essa história, tá tão fácil de entender, tá objetivo, vai fazer diferença que, nossa, deixa eu pegar esse papel, colocar embaixo do sovaco, bater na porta do VP, bater na porta do diretor de marketing e falar, vem cá, olha o que eu tenho, né? é. Tem que ter que no final das contas, o que a gente vende no sentido de, a gente traduz, porque é isso, entrar numa análise sociológica, psicológica do consumidor, todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, a gente está aqui para vender produto de limpeza de home Uhum, care. No final do dia é isso, né? é. Traduzir essa realidade tem que estar numa linguagem fácil de entender. É, Você acha que a gente está hoje com essa abundância de dados e já nessa fase do offline, face-to-face, digital, mobile, IA, a gente está na melhor época, você acha? Ou a gente está numa época onde tem muita abundância? Sua opinião pessoal sobre isso, você acha que hoje está mais fácil fazer isso? Porque eu vejo, por exemplo, linguagem de vídeo, tá cada vez as pessoas estão consumindo muito, aprender a mexer, fazer PowerPoints bonitos, está tudo mais, vamos dizer, mais presente ali para contar boas histórias. É. Você acha que está mais fácil esse trabalho hoje? Olha, eu pessoalmente estou bem animada com a época que a gente está passando, Ótimo. com as possibilidades que estão se abrindo por causa da inteligência artificial. É, é claro, eu acho que também a gente tem uma vantagem de ter vivido as duas coisas, né? Então a gente foi formado numa época em que a Hum, gente viu, né, essa evolução acontecer, e agora a gente tem ferramentas que ajudam a potencializar isso. Então, eu me vejo numa situação privilegiada até de ter essas duas visões. bom ponto. Eu lembro, até estava falando outro dia de quando eu comecei no instituto de pesquisa, eh, tinha uma pessoa lá que trabalhava lá fazia bastante tempo e que ela contava que as apresentações eram feitas no setor de arte, que o pessoal desenhava os gráficos com compasso e tudo mais. Agora você imagina, né? Isso. O tempo que foi liberado para a gente É, chegar onde a gente chega claro. hoje. Então, e não é tanto tempo, né, que se passou desde então. Então, eu acho que também tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que sim, e na parte que a gente está falando de contar as histórias, de deixar os resultados mais acessíveis, é, surgem muitas possibilidades, ajuda bastante a gente, né? Só vai fazer um PowerPoint de 200 slides quem quiser, porque hoje tem muitas outras ferramentas que te apontam para um outro caminho. É,
eu vi outro dia uma palestra também de um executivo de uma empresa de tecnologia que ele falava isso. A gente tem pensado bastante na inteligência artificial, na forma de coletar os dados, de tratar e tudo mais, e por que que a gente não pensa também na forma de entregar, né? Uhum. Então, lá outro dia no time, uma pessoa fez, com os resultados de um estudo, um podcast de 5 minutos e enviou para a empresa, né, para as pessoas que se importam com aquilo e que deveriam ouvir aquilo. Então, né, é uma maneira super fácil. A pessoa está Que no legal. carro, Boa ideia, vou copiar essa. aproveita, não é? É uma boa. A gente também está copiando lá as outras áreas. Então, eu acho que abrem muitas possibilidades e deixa mais fácil essa tarefa de mandar as mensagens, né? Dá para mandar de um jeito mais legal. Eu não sei se essa novidade vai durar por muito tempo, porque é isso. A pessoa fez o podcast, aí a gente começa a fazer, todo mundo faz, daqui a pouco vai ser normal, né? E talvez a gente vai ter que procurar outras coisas. Mas agora a fase que a gente tá é bem empolgante por causa disso. Não, e é ótimo, né? Porque eu acho que o seu trabalho, e o meu também é isso. A gente trabalha com comunicação, de certa forma. Comunicação interna, né? Uhum. Você é dona dos dados e dona, vamos dizer, do insight. De certa forma, vamos chamar assim, vai. Você tem ele, você descobre. Mas como é que você traduz isso numa linguagem, com comunicação? Isso é uma estratégia de comunicação. Como é que você traduz isso até escolhendo um canal certo? Pode ser um podcast, pode ser um infográfico, pode ser um videozinho, pode ser um PowerPoint. Eu acho que o que você está dizendo é isso. A gente tem até mesmo formatos diferentes hoje que podem ser consumidos internamente que facilitam a sua vida. Exatamente. E aí eu queria voltar numa coisa super básica e eu tenho quase certeza que você vai gostar da pergunta. Se não gostar, a gente pode pular, mas é assim, é uma pergunta tchananãs, né? Uhum. Você trabalha numa área de insights, eu te conheço bem e sei o quanto você realmente é bastante detalhista, eu sei disso. Você gosta de olhar o detalhe, de alinhar tudo, você é super, eu posso dizer, super detalhista, né? Nessa descoberta pelo insight. Como é que se encontra um bom insight? Como é que se encontra um Porque bom no final do dia, insight? esse é o seu trabalho? É. Você está sempre procurando um insight do consumidor, uma verdade do consumidor, trazer o consumidor para a mesa de reunião. Sim, Qual- sim. quais, Esse é o principal. Conta pra gente, ao longo desses 15 e tantos anos de carreira, em geral, não precisa dar aqui, o caminho das pedras, até porque não tem one size fits all. Mas no geral, como é que se chega num bom insight? Assim? Você fala, nossa, esse aqui vai ser. Eu acho que tem que ter a escuta aberta, porque algumas armadilhas que a gente tem de trabalhar numa empresa como a Unilever e trabalhar há bastante tempo é pensar que a gente já tem todas as informações, ou que a gente já viu tudo, ou que tudo já foi discutido. E se a gente parte desse princípio, a gente não absorve mais nada, né? A gente não tá genuinamente aberto a entender e ver os novos insights. Legal isso. Por outro lado, é isso, a pesquisa está mudando, mas o mundo está mudando, né? Total. Então, o consumidor, ele vai passando por transformações também. Então, acho que o principal é partir dessa perspectiva de que sempre tem uma coisa nova para a gente entender, Legal. sempre tem um comportamento que está mudando, que vai gerar uma oportunidade, que a gente pode atender de alguma forma. Eu acho que é combinar essa abertura com esse momento que a gente vive também de mudanças em todos os aspectos. Tem um papel aí muito importante, minha leitura, tá? Porque é isso, a Unilever, líder gigantesca, a maior empresa de bem de consumo do mundo, etc, etc. É muito legal o que você falou, né? Que deve ser, de certa forma, muito rico saber que a Unilever não sabe tudo. Lógico. Porque imagina, anos e anos de desenvolvimento de produto, de pesquisa, de conhecimento do mercado, de liderança nos setores onde atua geralmente. Deve dar né, um lugar ali de, mas imagina, a gente É uma conhece. armadilha. É uma armadilha, né? Isso é É. muito legal de entender, né? Como muitas vezes você, às vezes, tem que trazer essa má notícia entre elas. Pessoal, a gente não sabe, né? Porque eu acho que dentro de grandes corporações como a Unilever, gigantescas, cria-se esse mindset um pouco de, não, a gente sabe tudo, né? E junto com estar aberto, acho que também tem uma outra coisa que eu aprendi passando por áreas diferentes também, é que a gente não precisa sempre
de um estudo gigantesco ou falar com todo mundo para entender. Às vezes, tem os dados pequenos que ajudam a gente a entender e que apontam para alguns caminhos e a gente tem que estar atento a esses dados também. Muito Não legal. podemos só depender de estudos gigantescos com amostras imensas. O insight pode estar em qualquer lugar. Isso é um ponto que eu queria reforçar, porque muita gente olha e fica imaginando Unilever, o seu Unilever, caminhão de dinheiro, investe muito em pesquisa, dadadadadá. O que você acabou de dizer, se puder reforçar pra gente, acho que é legal, porque fica todo mundo olhando e imaginando, olha, mas também para Unilever deve ser fácil, né? Com todo o budget de pesquisa, tal. Mas ao mesmo tempo tem coisa que se resolve. Primeiro, eu queria perguntar se é verdade, essa imagem que as pessoas têm, né? Dessa facilidade de acionar pesquisa sempre, em qualquer momento, etc. E segundo, reforçar isso que você disse, perguntar como é. Que às vezes uma coisa um pouquinho mais simples, menor, já dá um. Se você mudar, né, enfim, 10 graus para a direita na rota, já está suficiente. É isso, não? Exatamente. A Unilever é uma empresa realmente muito grande, então tem cenários e realidades diferentes entre as categorias, entre as marcas das categorias. E aí, nesses anos que eu tô lá, eu trabalhei em categorias diferentes. Trabalhei em categorias onde tinha mais acesso, ou categorias onde tinha menos acesso. Então, isso ajuda a gente a exercitar esse músculo de trabalhar alternativas diferentes, de pensar de uma forma mais criativa. E nos momentos em que eu tinha menos acesso à pesquisa e fazia as coisas de uma forma mais... de uma forma menor, de menor escala, falando com menos pessoas, de uma forma mais qualitativa e não tão quantitativa, o que isso foi me mostrando é que a gente chega em resultados que são realmente muito bons também, né? Que se você olhar e escutar com profundidade, você, de novo, estiver aberto a entender esses insights, você consegue enxergar eles. E, claro, em pesquisas maiores, com amostras maiores, elas te permitem fazer outros tipos de análises e ter maiores validações, mas para você encontrar um insight, você consegue também em pesquisas mais qualitativas ou menores escalas. Você hoje lidera esses processos de pesquisa e desenvolvimento de produto para eficiência de mídia, pesquisa técnica e marcas de cuidados com o lar no Brasil, certo? Certo. Explica pra gente mais ou menos de que produtos a gente está falando, quais categorias a gente está falando, e eu queria muito que você contasse 1 ou 2 cases super legais pra gente, do qual você tem orgulho de ter participado e que realmente fizeram a diferença na companhia e ou para você e pro seu time. Tá bom. Bom, lá na Unilever, então, a gente é dividido entre essas grandes categorias. A categoria que eu trabalho a gente chama de Home Care, que são os cuidados para casa. Dentro de Home Care, a gente tem uma parte que é Unilever Professionals, que são os produtos da Unilever vendidos para empresas, redes e tudo mais. Depois a gente tem limpeza da casa, que são os produtos Cif e Vim, principalmente. O nosso Cif cremoso. E todos os outros. A gente tem os amaciantes, que são Comfort e Fofo. E a gente tem os sabões para lavar roupa, que são Omo, Brilhante, Surf e Ala. Legal. Qualquer outra pergunta? Esqueci. Esse é o de produtos pro lar, cuidados com o lar. E a eficiência de mídia e pesquisa técnica. Pesquisa técnica também está dentro Dos cases, que você falou, né? Que você se orgulha Sim. e ou que tenha sido um sucesso, e ou que você tenha vontade de participar. Para a gente poder ver, acho que a ideia aqui seria mostrar para as pessoas assim, putz, qual que é a eficiência na prática do tipo, olha galera, a gente fez isso, o desafio era esse e acabou saindo isso. Cif é um produto que eu tenho muito orgulho de falar. O consumidor que usa Cif ama. Sempre que eu falo alguma coisa de Cif na família, todo mundo vem falar, nossa, eu amo o Cif, eu uso esse produto. Eu também. Você também? Tá vendo? Mais um. Testemunhas de Cif. Também? Cheirinho é uma delícia. Não, ele é incrível. E ele passou por uma transformação grande, né, nos últimos anos, assim, mudou um pouco o posicionamento, começou a experimentar coisas diferentes, e o interessante é que todo novo posicionamento e a estratégia de Cif nasceu de escutar o consumidor e entender como que o consumidor se referia a Cif. Então, hoje a gente fala
Parece milagre, mas é CIF. Uhum. E isso vem de escutar o consumidor e entender como o consumidor se referia a CIF. Então, o próprio consumidor falava: é milagroso, olha o que ele fez na minha panela. Isso era espontâneo, né? Então, a gente, tendo essa escutativa, a gente entendeu que tinha alguma coisa muito poderosa ali, tinha uma história muito poderosa que a gente poderia contar com o CIF. E aí, CIF assumiu esse papel e agora a gente Legal. usa isso também nas nossas comunicações. E aí é uma linguagem que se aproxima muito do consumidor, né? Então é uma marca que tem esse tom bem próximo do consumidor e que o consumidor se vê identificado, porque entende e enxerga lá, nossa, realmente é isso que eu acho quando eu uso esse produto, é isso que eu sinto em relação a essa marca. E aí é uma marca que está abrindo novos espaços. Então, no ano passado, patrocinou o Rock in Rio, esse ano estava no The Town. Então, tendo essa conversa muito genuína, ela consegue se posicionar em espaços não óbvios, né? De Para uma marca de limpeza. limpeza, Uhum. exatamente. E trazer novas conversas e tem resultados super bons. Então, gera conexão também nesses ambientes diferentes. Então, esse é um case que é bem... Dá bastante orgulho quando a gente fala para as pessoas que trabalham com CIF e olha para essa trajetória também. Eu vou tentar resumir em um tweet. Vamos lá. Saiu de um produto que limpa a panela para um produto que faz milagres, e o fato de fazer milagres pode colocar ele em lugares até de comunicação, mas também de uso diferentes, é isso que você está dizendo. Então ele saiu daquele lugar, vamos dizer, entrega básica, tipo, agora é minha panela, para uma coisa mais, olha, ele faz milagres, e o fato de fazer milagres dá uma amplitude maior para comunicar e até para usar. Exatamente. É isso. A gente participou, né, de um estudo para a CIF, e é muito isso mesmo. Mas era do multiuso, né? Não era do cremoso. Era de multiuso. E realmente, né, é isso. Parecia que era milagre, uma gota pequena dava para resolver, né? Uma coisa, o fato de ser em gel, na época, multiuso, né? E muito legal isso. E de certa forma, e acho que é muito legal você falar isso, porque a primeira coisa que eu brinco com as pessoas quando eu falo de Unilever, as pessoas falam, mas o que é a marca Unilever? Claro que ela tá claro para quem trabalha nessa área, mas geralmente as pessoas não conhecem as marcas, né? As marcas da marca mãe, né? E eu costumo brincar que assim, tudo que você compra geralmente no supermercado é Unilever. Ou se não for cerveja, não for algum A gente fala que a gente está presente em quase 100% dos usuários, quase. E acho que é muito legal isso, porque a gente às vezes acaba olhando para uma categoria que, de certa forma, eu vou brincar aqui um pouco, assim, parece um pouco mais, como posso dizer, mais crua, mais fria de se trabalhar, né? Tá falando de limpeza de panela. Mas você tem esse cuidado e a companhia também te dá esse aval para falar, não, peraí, tem coisa legal aí. Porque a gente escuta isso bastante, né? Trabalhar com home care é mais sem graça, né? Se você vê outras áreas da Unilever também, tem cuidado com o cabelo, tem cuidado pessoal, que são coisas de alguma forma mais indulgente, mas na verdade, a limpeza da casa, a lavagem de roupa, ela tá tão presente no dia a dia das pessoas, ela é uma parte tão importante que qualquer benefício que a gente conseguir trazer aí tem um impacto muito legal. E não deixa de ser uma coisa indulgente também, né? O próprio amaciante. A gente sabe, né, de estudar e de se conectar com o consumidor, que o brasileiro é obcecado por fragrância. Então, tudo que puder ter mais fragrância vai ser muito bem-vindo. Daí que veio também o Comfort Boom, que é o lançamento de Comfort, que são Muito os legal. intensificadores de fragrância, o perfuminho em cristal. Incrível. Esse também veio desse insight, de como o brasileiro está aberto a sempre mais fragrância, e o que a gente puder intensificar vai ser muito bem-vindo. E acaba sendo uma indulgência também, porque não é só o ato de você lavar a roupa, mas é o fato de você vestir aquilo, sentir aquele cheirinho, ou quando você entra em casa e tá o varal todo estendido com aquela roupa recém-lavada, que você sente aquele cheiro, aquela fragrância, aquele perfume. Então, também um insight que veio do consumidor e que a gente vê muito real e que daí nascem esse tipo de projeto e esses lançamentos que depois vão tão bem. E acho que essa mensagem de que assim não existe categoria sem graça. Eu sempre costumo dizer isso para amigos e clientes. Não tem categoria sem graça.
Até porque quem que inventou que a categoria tem que ter graça? Né? Ela tem que resolver um problema. Exatamente, ela tem que ter uma Tem que relevância. ter uma relevância. E às vezes tem uma conexão que você encontra ali que você fala, cara, olhando agora dos projetos que a gente fez juntos, realmente é muito uma verdade das pessoas. Não chama de consumidor, não chama de pessoas. Quem não gosta de chegar em casa, abrir a porta e sentir cheirinho de limpeza? Eu falo, toda vez que eu chego em casa, eu falo, nossa, que cheirinho de limpeza. Nas minhas filhas, quando a gente troca em casa, quando troca o amaciante, não sei se eu te contei essa, quando troca o amaciante, todo mundo percebe. Nossa, que cheirinho da casa da vovó. Porque a vovó usa o amaciante. É uma coisa muito assim, presente, é muito presente né? no lado brasileiro, talvez latino-americano, principalmente, nessa coisa do cheiro. Que remete à limpeza, etc. E aí a gente vai para uma questão, para finalizar esse ponto, que eu acho que uma coisa que você faz muito bem nas marcas que você trabalha é conseguir fazer essa ponte entre a emoção e a razão, talvez, né? Porque no final do dia, CIF tem que limpar mais. Ponto, certo? Tem que fazer isso, né? A parte funcional é A parte essa. funcional é essa, isso. Mas ela tem que limpar mais com alguma coisinha que você entrega, uma coisa, uma camada de milagre, né? Que faz com que a pessoa se sinta uma super pessoa limpando, né? Porque eu estou com um CIF, né? Então agora a coisa vai ser diferente. É criar essa conexão. Como é que você tem liderado nos últimos 2 anos, mais ou menos, essa inserção da inteligência artificial nos seus processos de entendimento do consumidor? Me fala quais têm sido os grandes desafios, que eu acho que não deve ser fácil, e vou dizer por quê, e se eu estiver errado você me corrige de novo. Para uma empresa como a sua e como você, liderando já há tantos anos essa escutativa, quase que essa religiosidade de ser humilde, de ouvir o consumidor, de colocar ele na mesa, de trazer essa leitura, vamos dizer, humana, né? E transformar isso em produtos humanos, vamos dizer assim, para as pessoas. Quais são as principais dificuldades que você vem enfrentando, se é que tem alguma, e por que você tem liderado essa migração, essa inclusão de inteligência artificial no seu trabalho, no seu dia a dia? Eu acho que o papel da inteligência artificial é impulsionar cada vez mais a nossa conexão com o consumidor. Então, quando a gente encontra formas disso acontecer, a gente absorve o processo. Então, se permite com que a gente fale com mais pessoas, se permite que a gente processe as informações de uma forma mais rápida e com isso libere tempo para outras tarefas, para estar mais em contato com o consumidor, a gente aproveita isso no processo que for. Então, a gente tem usado cada vez mais para isso, às vezes não é no contato direto com o consumidor, mas é para liberar tempo de um outro processo que é mais burocrático ou que é mais, né, de etapas que precisam acontecer, e aí a gente, conseguindo otimizar isso, a gente libera mais tempo para as outras coisas que a gente entende como mais importantes. Legal. Eu acho que o desafio é o desafio que vem com qualquer mudança. Então, quando a gente... né, uma parte do nosso trabalho é validar as propostas, é trazer os resultados, se aquilo tá bom ou não. E quando você traz isso com uma ferramenta que é desconhecida, fica mais difícil de você aterrissar aquilo. Então, se você tá usando sempre a mesma metodologia para dizer se aquilo funciona ou não, é uma coisa que tem um respaldo maior, né? As pessoas estão acostumadas com aquilo, entendem como aquilo é feito, de onde que saiu aquele resultado. Se você traz uma metodologia nova, com um processo diferente, e junto com isso talvez um resultado negativo, o questionamento vai ser maior, né? Entender, mas é diferente, será que vale do mesmo jeito? Então, por isso que a Unilever tem bastante cuidado em validar tudo, em testar as coisas muitas vezes para garantir que aquele resultado pode ser usado, que aquele resultado é confiável. Então, é o lado bom de trabalhar numa grande empresa como essa, que você não corre um risco com uma metodologia nova, porque você sabe que mesmo sendo nova, ela já foi testada e validada, e a gente entende que aquilo serve para o nível de qualidade que a gente espera lá. É muito legal. A mensagem que você está deixando para a gente vale a pena testar, e sabendo que a gente está numa fase ainda onde o erro é permitido. E esse erro vai ser usado talvez como vou chamar de norma,
Uhum. Para começar a construir o padrão, falar, ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Então você acha que hoje você está nesse momento ou já passou esse momento de teste, É que eu acho que as coisas estão mudando muito rápidas, tá né? tudo ao Então tem mesmo coisas tempo, que né? já passaram por esse processo, tem coisas novas que estão chegando e que a gente está retestando. Então não vejo muito um fim para isso. Acho que vai ser sempre um ciclo de coisas que já são validadas e já incorporadas e outras que estão chegando que a gente precisa aprender como que elas vão entrar nesse fluxo. É que eu acho que das empresas de bem de consumo, não digitais nativas, acho que vocês são os que estão no forefront, assim, na liderança dessa inserção de IA no departamento de CMI, né? Você tem visão disso, não? Você tem essa É, eu vejo um movimento bem grande das empresas adotar de uma forma. adotando, tem bastante discussão acontecendo. Acho que a indústria como um todo Sim, está num movimento bem legal de incorporar cada vez mais isso. legal. Me conta o que que é o Insight GPT. Insight GPT é uma plataforma da Unilever baseada em inteligência artificial, que é um repositório de tudo que a gente faz, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, porque um desafio é a gente eh, aproveitar, né, tudo que é gerado. Tem equipes de pesquisa em muitos países fazendo muitos estudos e nem sempre a gente tem um acesso fácil ao que está acontecendo lá. Isso faz com que às vezes as coisas demorem, as coisas se dupliquem. Uhum. Então, o Insight GPT é uma plataforma em que a gente tem acesso a tudo que existe de pesquisa, de estudo, de dado ao redor, né, dos países onde a Unilever está e a gente consegue, por isso, otimizar muito, né, a forma como a gente produz novos dados também. Legal, então o Insight GPT, ele é um agente conversacional, enfim, acho que deve ser um bot, talvez, não sei, onde ele agrupa toda, vamos dizer, toda essa inteligência adquirida ao longo de milhares não, dezenas de anos, né, globalmente, no nível global. Globalmente, globalmente. Aí Ó, você pode tanto pesquisar estudos ou materiais lá, quanto fazer uma pergunta direto. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre alguma necessidade específica de um consumidor, e aí ele vai ler tudo que está lá e já me trazer a resposta, ao invés de apontar o material onde eu vou encontrar isso. Então, é uma coisa que agiliza também. incrível. Esse é um dos produtos que vocês criaram e estão usando daily basis. É um produto que a gente usa lá, todos os times pela Unilever. Que legal. Um segundo que eu acho que é muito legal é o Concept GPT. É. Conta pra gente o que é o Concept GPT, por favor. Esse é um Da onde veio a ideia? Como é que você usa no seu dia a dia? É uma ferramenta que ajuda a gente a escrever conceitos, né? Então, quando a gente tem uma ideia de produto ou um produto que vai ser lançado e a gente precisa testar se essa ideia funciona, uma das coisas que a gente faz como estímulo é um conceito. Então, o conceito é uma imagem lá que tem a embalagem do produto, uma breve descrição da necessidade que ele atende, quanto custa mais ou menos. E esse Concept GPT, ele se baseia em tudo que está naquele repositório que a gente falou antes, para ajudar a gente a escrever esse conceito. Então, se eu estou Tá. falando de uma necessidade do consumidor, ele vai me falar quais são as necessidades mais relevantes, Tá. quais coisas estão acontecendo agora, quais são as mudanças, e aí eu consigo escrever essa necessidade de uma forma mais atual e baseada em tudo isso. Em termos de resposta dessa necessidade. Ele fala pra gente o que É mais etapas dessas relevante. partes do conceito, e aí agiliza também a forma como a gente escreve e a gente parte de um ponto já melhor e baseado em mais Isso é evidências. incrível, né? Porque só para traduzir rapidinho aqui, imagina, para a gente chegar em conceitos, para a gente desenvolver um produto, uma etapa quase que zero dele ainda, bem inicial, é desenvolver esses conceitos. Uhum. Conceito nada mais é, traduzindo em miúdos, é isso, né? Você tem uma explicação ali de qual que é o benefício central, você tem talvez uma imagem dele, o que que seria, para que tipo de público ele vai atender, qual que é mais ou menos o preço, ainda numa ideia, num momento conceitual. Antes de virar um sabão em pó, um multiuso, antes de virar um amaciante, né? Mas ele já tem ali muito usado por vocês e por muitas empresas, esse conceito de produto, que ainda não tem nem nada físico ainda, né? Mas às vezes está num É. PowerPoint, num slide. Só que eu estou imaginando que para a gente montar conceitos de produto, eu estou lembrando de épocas, até hoje em dia muita gente ainda faz, né? Era isso, uma pessoa tinha que olhar pesquisas anteriores ou fazer pesquisas novas para ver.
como seria a embalagem, qual que é o público, montar o PowerPoint, fazer tudo certinho ali, isso não vai. Vou chutar aqui uns 15 dias de trabalho, pelo menos. E fica limitada àquilo que aquela pessoa tem acesso direto, né? E Isso. aí, com essa ferramenta, a gente consegue expandir esse contexto. Que pega também de coisas de muitos anos atrás, pega nível global, né? Não precisa ficar mandando e-mail para pessoa de pesquisa lá da Inglaterra. Você consegue, então, um trabalho, eu vou chutar aqui, de 15 dias e um trabalho o quê? De 3, 4 dias? É mais ou menos isso? Em uma sessão mais rápida, a gente consegue criar várias opções de conceitos, com alternativas, variações e tal. Incrível. E isso é algo que vocês criaram, a Unilever criou É isso? da Unilever, é. Que legal. De onde veio essa ideia? De como é que nasceu essa ideia? Tem times, né, centrais mais globais da Unilever que estão sempre olhando quais são os processos que tomam mais tempo, que tem mais gente envolvida, e aí ficam procurando soluções Tá. para a gente agilizar esses processos, né, da forma que for beneficiar o processo, né, sempre tornar o processo melhor. Tem um hub especializado para isso. Sim. E aí, rapidamente, antes de a gente entrar no último, que eu acho que é incrível também, a adoção desses dois, tanto o ChatGPT quanto o Concept GPT, para você que é uma Insight pessoa. GPT, né? Insight GPT, desculpa. Uhum. Para você que disse pra gente que realmente é importante ter essa escutativa, ter essa organização, como foi para você e pro seu time a adoção disso na prática? Foi uma coisa meio de barreira? Foi uma coisa de novo, que legal? Como tem sido a recepção disso para pessoas que estavam acostumadas a ter mais tempo de trabalho, às vezes até mais, vamos dizer, tirou o trabalho da mão de algumas pessoas, certo ou não? Não? Não, de forma alguma assim eu vejo como uma substituição, porque as pessoas continuam tendo que fazer esses processos, né? Tendo que passar por esses processos. O que garante é que o resultado final vai ser melhor. Legal. E aí isso ajuda também na adoção das ferramentas, porque quando você passa a primeira vez pelo processo e você vê onde você chegou usando a ferramenta em comparação com não usar, o benefício fica claro. E aí é mais fácil para as pessoas adotarem. Não tem muita dúvida em relação a isso. Então, acho que o que conta mais a favor, o que fala mais em favor das ferramentas é passar por elas e ver o resultado. É incrível, né? Como impressionante como a entrada da IA não teve barreira de adoção, né? Foi entrou avalanche, porque todo Quando mundo você percebeu. experimenta e vê É o muito impacto, fácil. né? Fala assim, nossa, como é que não pensaram nisso antes, né? É Exatamente. incrível. Como que dava para viver antes? Mas principalmente voltado para processos, né? Assim, de certa forma é isso. Processos que ficam mais simplificados, porque no final do dia você vai ter que ter alguém da sua equipe, Responsável por o que a aquilo. gente chama de humanos, Isso. para poder olhar e falar, opa, peraí, legal, mas agora vai ter que ter fosfato, vou ter que usar o cérebro, minha conexão de Sim, cultural. exatamente. E queria que você explicasse pra gente um pouco isso também, pra gente não imaginar que agora a Unilever tá lançando amaciante e multiuso só com base em A, não é isso, né? Não, de jeito nenhum. Explica Então, pra gente, pelo amor de Deus. é sempre para potencializar o trabalho das pessoas que estão Tá. responsáveis por aquelas tarefas e fazer com que eles fiquem ainda melhores. Então, é isso. Se eu tenho acesso a uma quantidade de estudos e de dados, se eu uso ferramentas de inteligência artificial, eu tenho acesso muito maior e eu consigo chegar exatamente nos insights que eu preciso. E eu aproveito tudo que está sendo feito. Acho que a gente consegue aproveitar melhor a força, o tamanho da Unilever quando a gente tem ferramentas que fazem essa curadoria também. Então, eu acho que o que a IA faz é colocar as pessoas num ponto de partida mais avançado. E aí a gente consegue chegar em resultados sempre melhores. Muito legal. Last but not least, me conta o que são personas sintéticas. Personas sintéticas é uma coisa que também está sendo super discutida na indústria e, em geral, né? Todas as empresas, Sim. colegas que a gente conversa estão discutindo De isso. alguma forma, sim. É uma coisa que está em transformação, mas existem alguns usos, né? Então, a gente pode falar de personas para compor amostras, então, para deixar amostras ainda mais robustas, e as amostras passam a ter como parte delas, além da maior parte que vai ser de consumidores, amostras também impulsionadas por inteligência artificial. Os dados sintéticos. Os dados sintéticos, exato, que vão ser sempre uma parte menor, mas que ajude a
deixar as análises estatísticas e a robustez da amostra melhor. E tem também, a gente às vezes ouve esse termo para se referir a avatares, né, personagens que são criados a partir de um conhecimento. Então, sei lá, você faz um estudo para entender, vou chutar, o consumidor de balas. E aí você fez um estudo super robusto, entendeu um monte de coisa sobre aquele consumidor, como que é o hábito dele, o que ele compra, o que ele não compra, como que ele usa. E aí, em vez de você ter um relatório de 500 páginas falando sobre tudo, todos os detalhes que tem naquele estudo, você tem um personagem, uma pessoa, né, uma persona que é criada para você interagir com ela e perguntar sobre aquilo. Então, aquele vai ser o consumidor de bala. Aí você pergunta para ele: onde você costuma comprar? O que você gosta? O que você não gosta? E aí ele te traz essas respostas e você não... Então, você muda a forma como você interage com o dado. Nossa, esse talvez seja o mais bold de todos os produtos que vocês lançaram, não? Esse é o mais... Não, na verdade, não foi nem a gente que lançou. A gente vê isso O que vocês usam hoje no dia a dia. Ele é o mais... você está conversando com os resultados. É como se fosse a personificação daqueles resultados e você consegue interagir com eles de uma forma mais fácil do que ficar procurando o número que você precisa em um relatório de 500 páginas. E você consegue contar um caso, mesmo não sei se pode ou não, alguma coisa onde você usou isso e fez toda a diferença pro seu time? É super novo ainda, né? Então, a gente tem alguns pilotos acontecendo, mas eles funcionam assim, em estudos que são muito densos. Então, se a gente precisa saber o comportamento do consumidor na limpeza da casa. Imagina que limpar a casa são diferentes cômodos, diferentes superfícies, tem piso de madeira, tem piso de porcelanato, eu posso limpar com diferentes produtos, eu posso misturar eles no balde, eu posso ir direto. Então, assim, são variáveis infinitas. É muito difícil você conseguir capturar todo esse conhecimento e trazer de uma forma palpável e digerível, né, para as pessoas que precisam daquela informação. Então, esse é um dos casos em que o uso de uma ferramenta assim ajuda muito, porque qualquer um, sem ter muito conhecimento, vai perguntar a dúvida que eu tenho, seja lá qual ela for, e aí a resposta vai vir de uma forma, né, como numa conversa. Então, facilita bastante. Por fim, acho que você, como liderança da América Latina, hoje, para essas categorias, eu imagino que deva ter facilitado muito essa integração. Eu não sou liderança da América Latina. Mas você coordena projetos da América Latina. Sim. Coordenando esses projetos da América Latina, enfim, conversando com seus pares em outros países da América. Eu falo de América Latina e não global até para facilitar, até porque a gente acaba sendo visto como uma região, né? Isso, todas essas três iniciativas, né? O Insight GPT, personas sintéticas, isso tem te ajudado a também unir esses seus pares em outros países e fazer talvez um entendimento de marca e consumidor, não vou dizer unificado, porque cada país tem uma realidade, mas... Aproveitando, né, uns dos outros. Sim, isso acontece cada vez mais e facilitado por isso, né? Então, tem marcas que existem em diferentes países, a mesma marca, talvez com uma abordagem um pouco diferente, mas é importante, se um país já passou por um processo de inovação com aquela marca e desenvolveu um projeto específico, é muito importante que a gente tenha acesso a isso de uma forma otimizada para a gente conseguir partir daquilo e não duplicar os trabalhos. Então, essas ferramentas ajudam a gente a otimizar mesmo e garantem a troca melhor de informações. E é isso, que para uma multinacional desse porte, com certeza isso deve ter um ganho final absurdo, né? Porque no final das contas você está fazendo aquele famoso Glocal, né? Global e Local, você está otimizando os investimentos, sabendo quais são os gargalos por país e meio que tentando achar uma unidade ali, caso ela exista, né? Então, com certeza parece que é muito, muito positivo para todo mundo, não só para o departamento de Human Insights, né? Com certeza. Muito legal. Mari, estou muito feliz que você esteja aqui. Você não é profeta. Existe profetiza? Não, profetiza? Profetiza, você não é profeta, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Já que você está nessa área há tanto tempo e você colocou pra gente aqui que você
viu os dois universos, né? O universo, digamos, digital, toda essa evolução, entende muito bem o momento atual e como aplicar nesse cargo de liderança, de gestão de pessoas. O que o futuro nos aguarda? Para você, não tem certo e errado aqui, mas como é que você visualiza assim, um futuro, para daqui a 5 anos, dentro desse universo, tanto de pessoas, né, sua equipe, RH, quanto do que você espera que melhore em termos de tecnologia, de ferramentas, assim? Eu acho que a constante é que a gente vai que sempre estar aprendendo. Então, essa vai ser a constante. A gente não vai conseguir aproveitar 100% do que a gente teve até aqui. A gente vai ter que sempre estar olhando para frente, se atualizando e aprendendo, porque é isso. Acho que o ritmo de mudança vai ser cada vez maior. A gente passou por grandes mudanças, mas elas até levaram alguns anos para acontecer. Agora a gente vê as coisas mudando muito mais rápido. Semana a semana a gente vê coisas diferentes. Então, eu acho que esse é o futuro. O futuro é estar aprendendo, se atualizando e ligado em tudo que está acontecendo. Muito legal. Mari, quer deixar uma mensagem pra gente aqui, para as pessoas que estão assistindo a gente? Não, eu queria agradecer o convite, o papo. Acho que eu sou muito apaixonada pela nossa área. Acho que sempre que a gente tem conversas e troca ideias e pensa no futuro, é sempre muito positivo. Então, eu queria só agradecer a oportunidade. A gente agradece. Foi incrível. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.